Olá pessoal, meu nome é Gesilane Lima do canal Quarentena da Redação e hoje vou ensinar vocês como utilizar o filme O Poço em sua redação. Vamos começar? Bom pessoal, antes da gente começar apresentando uma redação que tenha a referenciação sobre o poço, é importante vocês entenderem por que as pessoas utilizam informações extras no texto. Nós temos lá a competência 2. Na competência 2, ela exige que o candidato traga seu conhecimento de mundo. Então, o que o Enem quer na competência 2? Quer que você, candidato, utilize suas informações, sua bagagem, tudo aquilo que você tem de informação. Então, aquilo que você aprendeu na escola, aquilo que você aprendeu em casa, com os colegas. Então, você pode, para essa competência, você pode citar um filósofo, um sociólogo, alguém da literatura, qualquer teórico que você tenha estudado na escola, desde que esteja relacionado com o tema. Tá? Mas você pode também utilizar aquele momento que você teve de ócio, né? Assistindo um filme, jogando, e pegar os temas desses dois meios e utilizar na sua redação. Então, o que é muito legal é você assistir filmes e pegar essas informações e colocar no seu texto. É muito mais fácil, muito mais prazeroso você conseguir a nota 200 na competência 2 do que você lembrar da citação de um filósofo. Claro que se você tem a memória boa, gosta de filosofia, utiliza. Mas se você gosta mais de filme, então vamos utilizar os filmes. Tá? Então eu vou começar falando para vocês sobre o filme Poço. Bom, o filme Poço está recheado de informações que você pode coletar e colocar no seu texto. Agora eu vou te ajudar a identificar essas informações, tá certo? A primeira informação clara que a gente consegue identificar é sobre um sistema prisional. O próprio filme ele fala sobre esse sistema prisional. Se a gente for comparar com a realidade, tem coisas que se diferenciam. Primeiro, ele é um sistema vertical, né, através de andares, e ele também comporta somente 2 pessoas em cada andar, diferente do sistema prisional real, porque é super lotado, é cheio de presos, certo? Mas tem coisas que a gente pode comparar sim. Por exemplo, o ambiente ele é insalubre, porque, primeiro, a alimentação ela é precária, ela passa somente uma vez em cada andar, e se a pessoa, dependendo do andar em que a pessoa esteja, ela pode se alimentar, quanto ela pode não se alimentar. O ambiente ele não tem um lugar favorável para a higienização, não tem acesso à saúde, a um cuidado de saúde, e ainda é um ambiente propício à pessoa enlouquecer, ela surtar. E por isso no filme a gente acaba percebendo diversos tipos de violência e até o suicídio em si. Então esse é o nosso primeiro tema. O segundo tema que a gente consegue identificar são as diferenças de classe, que a gente consegue identificar desde o início do filme através da fala de alguns personagens. Mas eu vou destacar 2 cenas que é claro você perceber essa diferença de classe. Por exemplo, tem uma cena que um personagem ele tenta subir as plataformas para sair daquela prisão. Só que o que acontece? Chega numa determinada plataforma, os que estão acima, eles não deixam ele subir e acabam defecando nessa pessoa. Isso já mostra o quanto as pessoas que estão acima, elas se sentem superiores às pessoas que estão abaixo. Outra cena é quando um dos personagens ele cospe, ele urina na alimentação. Isso porque por ele estar acima daqueles outros, ele já se sente superior. Então isso é uma comparação muito, essa é uma situação, 2 cenas muito importantes que você pode comparar com a realidade, essa diferença de classe, certo? O terceiro tema que a gente pode identificar é a fome. Né? Quando a gente fala do processo de alimentação, como a alimentação é entregue a essas pessoas, você percebe que isso gera a fome também. Então as pessoas, quando elas percebem que vão se alimentar somente uma vez ao dia, elas se desesperam, elas ficam gananciosas e tentam comer o máximo que elas podem para não passar fome. Isso faz com que o pessoal que está lá embaixo não tenha acesso a essa alimentação, chegue somente os restos ou praticamente nada. E aí as pessoas começam a passar fome, a morrer por causa dessa falta de alimentação.
A gente pode comparar isso perfeitamente com a realidade, como as pessoas elas são gananciosas e acabam comprando mais do que precisam, e quando aquela pessoa que precisa realmente vai comprar, não tem, né? A gente pode comparar agora com o que está acontecendo nessa pandemia. As pessoas estocando o alimento e aí quando for precisar realmente, outra pessoa for precisar, não tem. Outro tema bastante recorrente dentro da obra é o comunismo. O comunismo ele é representado por uma personagem que ela tem dois ângulos dela. Primeiro, ela faz a seleção das pessoas que irão entrar para a prisão, e segundo momento, ela entra dentro dessa prisão. Então, quando ela está fazendo a seleção dos presos, ela acredita naquele sistema. E aí, quando ela entra, ela muda todo esse pensamento dela e ela percebe que não era o que ela acreditava. Então, ela tenta ensinar essas pessoas que para todo mundo sobreviver lá dentro, eles precisam racionar a alimentação, dividir aquele alimento por igual. Então, o comunismo é representado através dessa personagem e tem outras cenas também que a gente consegue perceber isso, tá? Outro tema é a falha do sistema. Quando eu estava falando do tema anterior, você já percebe que essa personagem, quando ela muda o cenário dela, de uma pessoa que está selecionando os presos para uma pessoa que vai ser uma presidiária, ela muda o pensamento dela, porque ela acreditava em algo, que o sistema era assim, e quando ela entra, ela percebe que o sistema é totalmente diferente. Então, ela percebe que o sistema é falho. Mas tem uma cena perfeita para a gente identificar essa falha do sistema. Uma das regras dessa prisão é não ter crianças, e a gente percebe que existe uma criança lá dentro. O filme ele vai iludindo o espectador numa dúvida, né? Tem ou não tem essa criança? Mas você acaba identificando, eles acabam achando essa criança, e aí você percebe essa falha dentro do sistema. O último tema, para a gente finalizar esse vídeo, é a desvalorização da mulher. Essa mulher, a mulher que se apresenta, para a gente poder fazer essa análise, é uma estrangeira. A gente poderia até falar sobre os refugiados dentro dessa personagem, mas a gente vai falar sobre a desvalorização da mulher. Então, primeiro, essa personagem ela é muda, ela não tem fala nenhuma. Segundo, ninguém acredita nela, porque a criança é filha dessa mulher e ela está em busca de achar essa criança, né, para que essa criança não morra, alimentar essa criança. E terceiro, em muitos momentos, a obra ela dá a entender que essa mulher ela é muito violentada, ela é muito sofrida e ela sofre até violência sexual. Então, todos esses três momentos que é destaque dessa mulher, você pode comparar com a realidade, de como a sociedade ela cala a mulher, de quanto a mulher é violentada. Então, para a gente dar para a gente fazer um paralelo real com o que está acontecendo dentro do filme, com um contexto real de vivência. Então, se você conseguir pegar, identificar esses temas ou identificar outros temas dentro desse filme e colocar na sua redação, você vai aumentar muito a sua nota na competência 2. Bom, pessoal, espero ter ajudado a vocês, né? E quem gostou, né, compartilha, curte, comenta. Se tiver outras informações que você viu no filme e eu não comentei aqui, comenta aí embaixo, tá certo? Que assim a gente vai se ajudando, tá bom? Então até a próxima, beijo!